E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas da FG Tech e hoje a gente está aqui para dar uma olhadinha mais de perto aqui nessa Radeon RX 580 Nitro Mais da Sapphire, tá? Esse modelinho aqui que eu estou em mãos é o de 4GB com dois fãzinhos, tá? Então chega de enrolação e vamos dar uma olhadinha nela mais de perto. Então pessoal, por padrão vou começar falando aqui pela parte da frente da caixa aqui do produto, tá? Onde de cara a gente já encontra esse layout que é um pouquinho clássico aqui da Sapphire, inclusive eles fazem esse modelo de caixa que ao invés de ser quadrado é esse retângulo aqui que é mais alto aí na vertical do que na horizontal, né? E lembrando que eles também ofertam esse produto naquelas caixas quadradas, eu realmente não sei dizer qual a diferença do produto, acredito que não tem nenhuma, só muda a caixa mesmo, mas beleza. Então aqui a gente tem aí o logotipo da Sapphire, aqui o Rzinho clássico da Radeon, né? Aqui a gente tem um adesivo informando que essa daqui é o modelo de 4GB, porque essa placa também é fabricada em 8GB, tá? Então nesse caso aqui é a de 4GB GDDR5, tá? Lembrando que essa é uma placa aqui, a RX 570 é uma placa que por padrão é fabricada nos modelos de 4 e 8GB, ambas GDDR5 com 256 bits de largura de banda, tá? Então aqui na parte de baixo a gente encontra essa espécie de robô desenhado aqui e tal. Aqui eles colaram um adesivo em cima do Radeon RX 580, indicando que essa placa ela é pronta para overclock. Inclusive ela vem com uns conectorzinhos a mais para fonte ali, para a gente poder alimentar a placa em caso a gente queira fazer um overclock na mesma, né? Aqui embaixo a gente tem algumas características desse produto que eu vou ir falando durante o vídeo, e na parte de trás aqui a gente encontra novamente algumas especificações e características mais detalhadas, inclusive com um desenho da placa aqui no cantinho, tá? Então, lembrando que esse vídeo aí ele não é feito pra gente testar o desempenho da placa, não vou mostrar nenhum desempenho em tela da placa, funcionamento e tal. Eu vou mostrar mais esse produto aqui, esse modelo em específico, falar sobre a construção, sobre a caixa, o que acompanha o produto, o diferencial dele em questão de características e tal, né? Então, esse vídeo aqui não é análise de desempenho, tá? Então, tirando aqui da caixa, a gente encontra essa caixinha aqui de papelão. Eu vou abrir ela aqui. Ok, dentro da caixa então a gente já encontra essa espuminha que vem aqui em cima para proteger o produto, tá? Ele vem bem embalado, acredito que... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então aqui a gente tem o CD de instalação dos drivers, caso a gente prefira instalar pelo CD e não baixar pelo site. Eu particularmente prefiro baixar pelo site, porque eles sempre mantêm os drivers no site atualizados, em diferença do CD, né? Aqui a gente tem um guia rápido de instalação da placa e aqui a gente tem tipo uma cartinha de nota da fabricante, tá? Então aqui a gente já encontra a placa embalada nessa espuma, né? Não temos mais nada dentro da caixa, nenhum adaptador aí da fonte, nem nada. Acredito que faltou um plástico aí, né, para embalar a placa. Acho que deixaram a desejar um pouquinho nessa parte. Poderiam ter colocado um plástico aí na placa, né, para ela vir melhor embalada e tal. Mas de qualquer maneira, a embalagem que ela veio aí já é o suficiente para proteger ela contra qualquer tipo de dano em transportes, tá? Então, galera, já com a placa na mão aqui, vamos falar um pouquinho sobre a construção dela, tá? Na construção, nessa parte de cima aqui, a gente encontra uma espécie de plástico rígido ou um tipo de fibra, não é metal, tá? Nas hélices a mesma coisa, não é o mesmo metal que aqui, tá? Nas hélices é utilizado uma espécie de plástico, não é o mesmo que esse, mas é um plástico bem leve, acredito até que para melhorar na circulação da ventoinha, tá? Então a gente tem logo acima dela aqui o nosso backplate, tá? Esse backplate aqui me parece ser feito de alumínio e é um alumínio bem fininho, tá? Isso aí diminui bastante em questão do peso da placa. Ela, na minha opinião, não é uma placa muito pesada, tá? Até porque o material que ela foi feita aqui, eu não tô vendo nenhuma parte sendo feita em metal, a não ser os heat pipes, nunca lembro como fala, aqui do nosso lado, né, que a gente tem os heat pipes de metal. Aqui nessa parte da placa a gente também consegue visualizar ali uma parte dos dissipadores e heat pipes, aqui a gente consegue visualizar melhor o tamanho do nosso dissipador aí da placa, tá? Aqui acima desses heat pipes de metal a gente encontra nossas conexões alimentadores extras da fonte, então a gente tem um de 8 pinos e um de 6 pinos, tá? Lembrando que eles colocaram esse adaptador aí de 6 pinos a mais em caso de overclock. E já falando em overclock e consumo referente à placa, a gente tem um consumo de no máximo 235 watts em pico, tá? Lembrando que esse consumo, já dito aí pela própria AMD, ele não é relacionado para quem quer fazer overclock. Ou seja, a placa então tem um pico de 235 watts em uso, no máximo assim que a gente conseguir extrair dela sem overclock, tá? Com overclock aí vai ficar aí ao acaso de vocês o quão vocês vão aumentar o overclock na placa e tal. E já falando em consumo de energia também,
A fabricante recomenda então aí no mínimo uma fonte de 500 watts, tá? De potência mínima real, tá? Não pode ser 500 watts genérico. Por favor, não liguem essa placa numa fonte genérica, tá? Aqui na parte traseira dela é onde a gente vai encontrar, obviamente, as nossas conexões traseiras da placa, que são uma DVI-D, duas HDMI 2.0B e duas DisplayPort 1.4, tá? A gente já fica então com esse cantinho aqui livre para a placa ter uma espécie de refrigeração para a parte de trás, né? Dissipar um pouquinho do calor para trás, logo ao lado das nossas conexões. Essa placa então aí, ela tem um suporte de uma resolução de até 5120 por 2880, tal resolução que só é passada através do cabo DisplayPort, tá? Ou seja, na conexão HDMI e na DVI a gente tem duas resoluções diferentes. Seria no caso aí, para DVI a gente pode usar a resolução máxima de 2560 por 1600 e na HDMI 4096 por 2160, que é a nossa 4K, tá? Então na DisplayPort a gente consegue colocar um pouquinho acima do nosso 4K. Lembrando que essa placa, ela tem suporte para Crossfire, tá? Então a gente pode fazer Crossfire com ela tranquilamente. E um ponto importante é que ela não é uma placa muito alta, né? Então, caso a gente decida fazer o nosso Crossfire aí, não vai ficar tipo uma placa muito colada na outra e é bem tranquilo. Aqui do lado dos nossos heat pipes, na parte que fica virada para o usuário, quando vocês estiverem utilizando a placa ligada, a gente tem o logotipo da Sapphire, que vai acender um LED aqui, tá? Inclusive esse aqui é o único LED que acende na placa. E ele é customizável RGB através do software Trix 3.0 da Sapphire. Eles disponibilizam esse software para a gente poder fazer essa configuração aí de alteração da cor, entre outras funções. Então agora falando um pouquinho sobre especificações e características desse produto em específico que a Sapphire nos oferece, ela tem um sistema de controle de fã diretamente pelo software Trix 3.0 que a gente baixa diretamente no site da Sapphire, que ele identifica tipo o tempo restante de vida ou como tá a vida dos nossos fãs. Ou seja, ali quando a gente abrir o software, ele vai nos mostrar um layout, tá? Vai ter o software aberto, um layout da placa e ele vai fazer uma análise em cada fã. Então, o que tiver perto de ser danificado ou danificado, ele vai mostrar uma cor meio que vermelha sobre essa ventoinha. E já falando dos fãs, uma coisa bem interessante é que a Sapphire oferece um serviço bem bacana para quem acabar encontrando algum defeito em um dos fãs ou nos dois, seja lá como for, na placa de vídeo de vocês. Então, se vocês compraram a placa e analisaram pelo software que o software detectou que algum dos fãs apresentou algum problema, vamos supor, tá na corzinha vermelha ali, apresentou que o fã tá com algum problema, vocês não precisam enviar a placa para garantia e vocês vão ficar tipo um tempão sem placa e tal, passar por todo aquele processo burocrático. Não, vocês entram em contato com a Sapphire via e-mail, eles têm todo o procedimento, como fazer ele no site deles, e eles vão enviar uma substituição, ou seja, eles vão enviar um fã novo para vocês substituírem na placa de vocês. Então é só entrar em contato com eles, explicar o ocorrido ali, provavelmente vão pedir para mandar print e tal, e aí eles vão enviar um fã novo para vocês fazerem a troca, que inclusive eles também repassam ali um tutorial de como fazer a troca do fã na placa. Eu achei isso extremamente interessante, é um cuidado a mais que a fabricante teve com os usuários, né? Porque ninguém gosta de enviar uma placa para garantir e ficar um tempão sem poder jogar. Agora falando um pouquinho sobre a refrigeração da placa, também no software Trix 3.0 da Sapphire a gente consegue fazer uma análise aí de como vai estar a rotação dos nossos fãs de acordo com a temperatura. Ou seja, os fãs eles ficam basicamente parados, tá? Até que a placa atinja 56 graus Celsius e aí sim eles começam a rodar para poder fazer a refrigeração necessária para a placa, tá? E uma coisa bem interessante é que a gente tem então essas vazões aqui em cima, acho que dá pra ver aí melhor se eu aproximar, não sei se vai perder o foco. A gente tem essas vazões aqui logo abaixo do nosso backplate, que é onde vai entrar o calor e elas vazam por aqui. Então é bem interessante que isso ajuda bastante aí na refrigeração da placa, tá? Outro ponto bem interessante que o software Trix 3.0 da Sapphire nos oferece é a possibilidade de poder fazer overclock diretamente por ele. Claro, não vai ser um overclock desbloqueando VRM e tudo mais, que nem vocês costumam fazer aí diretamente pela BIOS, por exemplo. É meio que um overclock de fábrica, eles chamam de Turbo Boost. Nesse Turbo Boost a gente pode configurar aí o quanto a gente quer que seja feito o overclock na nossa placa. E provavelmente eles vão colocar um limitador ali para que não aconteça nenhum tipo de dano no nosso produto, obviamente, né? Que não é uma coisa que a gente faz quando a gente destrava a placa completamente para fazer um overclock mais manual, digamos assim. Mas eles oferecem essa capacidade que eu achei bem bacana para quem gosta de overclock, né? Se identifica aí com esse tipo de processo, eu achei bem bacana. E a quantidade de monitores, só para terminar aí, ela suporta 5 monitores em simultâneo, ou seja, ela tem as 5 conexões, as saídas aqui traseiras dela, e nas 5 a gente pode plugar um monitor diferente. É bem legal, isso com uma placa só, né? Com uma placa só, então, a gente pode conectar até 5 monitores em simultâneo.
vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de se inscrever no nosso canal e deixem um joinha ali embaixo. Se ainda restou alguma dúvida sobre o produto, pode deixar nos comentários que a gente responde o quanto antes. Valeu e até a próxima!